Ruth, capítulo 1, amém? Creio que o Senhor vai mover algo aqui em nós, nessa palavra. Todos acharam? Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E Elimeleque morreu, marido de Noemi, e ficou com ela os seus filhos. Amém? Verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, que era o nome de Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Queridos, eu queria falar sobre esse tempo ainda, sobre esse tempo de reconstrução que nós estamos vivendo. Amém? Aqui, nesse livro de Ruth, vai falar de um tempo de fome que eles estavam vivendo na terra de Moabe, e elas decidiram voltar para Belém. Ali fala de 3 figuras aqui, inicialmente Ruth, Noemi e Orfa, e os seus respectivos maridos, que todos morreram. Amém? Todos morreram em Moabe. Sabe, Ruth era de Belém. Belém significa casa do pão. Mas eu não sei por que situação, coisas não estavam dando certo em Belém. Então ela decide levar os seus filhos e seu marido para Moabe. Agora, Moabe é a representação na Bíblia de terra de desejos. Moabe era conhecida como uma terra de desejos. Uau! Pensa comigo, alguém fazendo um caminho da casa do pão, onde deveria estar, e indo para a terra dos desejos. E ali ela perde o seu marido, e ela casa os seus filhos com as mulheres moabitas, e ela também perde os seus filhos. Primeiro ensino que eu quero que você tenha aqui hoje, que toda vez que você deixar a casa do pão e trocar pela terra dos desejos, você vai perder alguma coisa que você ama. É ou não é verdade? Todas as vezes em que nós deixamos a casa do pão e vamos para uma terra de desejo, nós acabamos perdendo ali coisas que são importantes para nós. Mas então, nesse cenário, Noemi decide voltar. E é o que eu entendo agora. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está querendo que nós voltemos à origem. Amém? Nós precisamos voltar à essência, voltar ao plano original daquilo que Deus sempre separou a gente para fazer. Parece que Ele parou tudo para que a gente olhasse o caminho e voltasse no centro da vontade dEle, aonde Ele sempre desejou. Centro da vontade é uma expressão de linguagem, né? Porque não existe a direita e a esquerda da vontade, é a vontade. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí, veja bem, nessa hora elas estão voltando. Eu quero falar sobre Ruth. Quero que nós entendamos a nossa vida como uma igreja Ruth, tanto no coletivo quanto no individual. Quando elas vão voltar ali para Belém, e essa é a primeira coisa que nós temos que fazer num tempo difícil, é voltar à casa do pão, amém? Voltar a nos alimentar das coisas espirituais, das coisas genuínas do Senhor. Então as 2 noras dela vão seguindo ela. Noemi, querido, é uma espécie, é uma figura, é uma representação do Espírito Santo. Aquela que leva a noiva até Boaz, que seria o remidor. Boaz, que nós vamos conhecer aqui no texto, ele é uma figura de Jesus, o remidor. Ele é dado no livro de Ruth como remidor. E Noemi foi a responsável por levar a Ruth, que seria uma estrangeira, até o remidor. Querido, nós éramos estrangeiros, gentios.
Amém? Deus tinha um plano com Israel, tem um plano com Israel, e ele decidiu incluir os gentios, as nações, porque já era plano dele desde sempre. Então, Noemi é uma espécie de figura que leva uma igreja até o remidor. É como um papel do Espírito Santo, aquele que nos conduz ao caminho de remissão no Senhor. Amém? E aí, quando você vê, as duas estão indo com Noemi, tanto Ruth quanto Orfa. As duas decidem estar com Noemi. As duas decidem seguir Noemi. Mas acontece uma situação ali que uma delas, a Orfa, ela decide voltar. E a outra decide avançar. Sabe, Orfa nessa passagem é alguém que sabe que precisa fazer um caminho de renúncia para Deus. Mas quando ela chega no momento de fazer esse caminho, ela calcula os custos e volta para trás. Ela fala, mas eu vou ter que perder isso, mas não vai dar certo isso na minha vida. Tenta pôr, Rafa. Mas não vai dar, não vou conseguir, né? E ela não tem uma convicção. Amém? Eu quero que você entenda uma das coisas que Deus está falando conosco nesse tempo volte para a casa do pão. A outra coisa que Deus está falando conosco nesse tempo alinhe a sua convicção. Amém? Orfa, ela quis voltar, mas Ruth, ela disse para Noemi o quê? Não, eu vou com você. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Não importa, aonde você for, eu vou com você. Tenta imaginar como se fosse você dizendo ao Espírito Santo, querido. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu estou passando, e não importa mais o que vai ser daqui para frente, mas eu decidi. Aonde o Espírito Santo for, eu vou. Aonde Ele quiser me levar, ali eu estarei. E eu não vou retroceder. Amém? Chega de pessoas que não vivem uma vida de convicção na fé. Amém? Parece o crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Outro dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está dando glória a Deus aqui no culto, outro dia está lá chapando a cuia, né? Não, nós não podemos viver numa realidade sem convicção. O Senhor, Ele nos quer por inteiro. Ele não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Amém? Chega de nós vivermos na fé uma vida de cobertor curto. Quem já dormiu com cobertor curto? É ou não é ruim? Às vezes eu pego o cobertor das crianças para dormir, aí você tampa a cabeça, a perna fica de fora. Aí você tampa a perna, o lado fica de fora. Aí você joga para lá. Quem aqui já passou frio com cobertor curto? Querido, Deus não é cobertor curto, aonde a minha vida financeira está bem, mas minha vida espiritual fica de fora. Ou minha vida espiritual está bem, mas meu casamento fica de fora. A minha vida, não, querido, Deus quer cobrir a nossa vida por inteiro. O meu desejo nessa noite é que você seja alcançado pela presença do Senhor em todas as áreas da sua vida. Que o seu recurso seja do Senhor, o seu trabalho seja do Senhor, a sua vida sexual seja do Senhor, o seu casamento seja do Senhor, a sua casa seja do Senhor. Que o Senhor possa governar toda a sua estrutura de vida. Agora, você precisa dar a Ele o governo. Você precisa dizer, Senhor, eu me rendo. Eu não tenho capacidade por mim mesmo. Eu quero que o Senhor governe todas as coisas. E as nossas convicções, elas são provadas em tempos difíceis. Guarda o que eu vou te falar. Convicção. Jesus, por exemplo. Jesus, ele foi provado na sua convicção, e o tempo que ele mais foi provado na sua convicção bíblica foi quando ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Quem lembra dessa passagem? Quem lembra de Jesus sendo tentado pelo diabo? Escuta, o diabo usou ou não usou a palavra? Usou ou não usou a Bíblia? Ele disse, Jesus, como está escrito? Jesus, dará ordem ao anjo a respeito, se joga daí, como está escrito. E Jesus disse, não, mas também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Aí o diabo vinha de novo, e Jesus dizia, mas está escrito, somente a Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. O maior nível de convicção, queridos, o maior nível de convicção de Jesus na palavra de Deus, foi quando ele estava sendo pressionado pelo diabo.
Guarda o que eu vou te dizer. Convicção só é convicção quando se mantém na pressão. Eu vou falar isso de novo. Convicção só é convicção quando se mantém na pressão. Aleluia. Escuta, Ruth foi convicta. Ela disse: eu vou encarar esse caminho. Então ela vai. E ela começa a voltar Noemi. Noemi disse: não vai dar certo. Eu não tenho mais como te dar marido. Eu não tenho mais como corresponder às suas expectativas. Não tenho mais. Mas ela disse: eu vou com você. Sabe quando você sabe que o caminho é pedregoso? Sabe como você sabe que as coisas podem ser improváveis? E você sabe que você tem que encarar algo que talvez seja maior da força que você tem na hora. Mas mesmo assim você está na frente dessa situação. Mas tem uma voz dentro de você que grita: pode ir, filho. Quem aqui já viveu coisa assim? Você sabe que é maior que você, mas a voz diz: vai. Uau! Moisés, quando Deus chama Moisés, cara, isso é fantástico. Pega isso comigo. Em um versículo Moisés diz assim, quando Deus chama ele, Moisés diz: eu não consigo. Ele diz: eu não posso, eu sou gago. Ele vem tomando de desculpa. Ele diz assim: eu não consigo. Num versículo. No versículo seguinte Deus diz: eu sou contigo. Num versículo ele diz: eu não consigo. No outro versículo Deus diz: eu sou contigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa quem você é, o que importa é com quem você está. Você não consegue, mas Ele é, querido. Essa sensação de que o caminho é doloroso, de que a luta é difícil, de que a batalha é incomparável, mas de que a sensação de que Ele está em mim, e é essa a minha garantia. Tem hora que a palavra que a gente precisa ouvir de Deus não é vai dar certo. Tem hora que Deus não precisa dizer para nós vai dar certo. Tem hora que Deus não precisa dizer para nós você é bom. Tem hora que Deus não precisa dizer para nós você não. Tem hora que Ele precisa dizer assim para você, ó: a minha graça te basta. E sabe o que Ele diz depois? E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você entende que a graça de Deus te basta, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí você tem um caminho a trilhar pela frente, você tem uma via dolorosa, você sabe que aquilo é maior que você. Josafá, ele olha, ele está vendo um exército vindo contra ele, e ele fala: Senhor, todo mundo, e aí, rei? E aí? Porque a cobrança vem em cima de você essa hora. Tá todo mundo, tem gente vivendo isso, meu Deus do céu. Tem gente vivendo isso, e aí? E aí? E aí, o que você vai fazer agora? Você mesmo está dizendo para você, e aí, o que você vai fazer agora? E aí eles estavam dizendo para Josafá: e aí, Josafá? E aí, rei? Olha aí, olha, eles estão cercando o povo, eles são maiores. Josafá toma uma atitude. Ele olha para o alto e diz: Senhor, mas maior são eles do que nós, mas os meus olhos estão postos em ti. Sabe o que acontece? Os inimigos começam a cair entre eles mesmos. Eles não precisaram batalhar, querido. Deus falou para Josafá: coloca os músicos na frente, coloca os levitas na frente. Ele só se posicionou e olhou para o alto. E sabe o que aconteceu? Os inimigos caíram sozinhos. Tem batalhas na sua vida que você nem vai precisar travar. É só questão de se posicionar. Se você se posicionar, nem batalhar você vai precisar. Você recebe isso? Se posiciona. Tem alguns que parece que Deus está gritando isso dentro de você. Se posiciona. Se posiciona, que Ele te posiciona. Uma posição te traz uma posse. Posições nos trazem posses. Posses daquilo que Deus nos quer que a gente faça. A gente precisa acreditar na palavra que foi liberada por Deus. Ruth tinha uma palavra para caminhar. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus falou. Amém? Porque o diabo fala, querido, mas Deus também fala. Todo dia. Sabe, eu fui um viciado em drogas, para quem não conhece meu testemunho. Eu não vou contar ele hoje, só vou citar o exemplo aqui.
Eu fui um homem, um jovem viciado, arrebentado. Deus me resgatou de uma overdose, livrou a minha vida. E quando eu comecei a entregar a vida para Jesus, eu comecei a crescer com Deus, e eu comecei a exercer um ministério. Comecei a pregar nas ruas, chamar os viciados, trazer eles para Jesus. E aí, de repente, quando eu fui começar o ministério, apareceu um apóstolo lá na igreja. Eu acho que ele veio lá do inferno. Eu acho que ele veio. Ele olhou assim, ele nem sabia na minha história, mas ele sentou do meu lado. Eu nem sabia nada, mas ele começou a falar: eu fiz um estudo psicoterapêutico, fonêutico, não sei do que lá, e eu entendo que um ex-drogado nunca pode ser um pastor. Nunca pode ser um pregador. Porque a droga fica impregnada no DNA. Olha o que o cara veio falar para mim. Olha a palavra que eu recebi quando eu comecei o ministério. Mas eu já tinha recebido uma palavra antes. Sabe quando? 15 anos antes. Quando eu estava na rua com as pedras de crack no bolso, encharcado de cachaça. Eu estava loucão. E uma irmã com um coque na cabeça, sabe aquelas uma assim? E uma saia até o pé. Ela me parou e disse assim: ei, assim te diz o meu Senhor, você será uma voz do Senhor por essa terra. Ei, querido, você escolhe que voz que você vai caminhar. Eu já tinha uma palavra, eu decidi ficar com ela. Pode falar o que quiser. Eu aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Tá entendendo, querido? Nós precisamos ter convicção da palavra que Deus deu. Sabe o que eu sinto aqui nessa hora? Que Deus está querendo que eu lembre você da palavra inicial. Alguns de vocês se esqueceram. Um dia Jesus disse para os discípulos: vai para o outro lado do mar, do lago lá que eles estavam. O que Jesus disse? Vai para o outro lado. Para mim isso já basta. Quem mandou ir para o outro lado? Jesus. E eles foram. Quando chegou no meio da travessia, as ondas começam a aparecer assim. Existem ondas no meio do caminho, mas existe palavra liberada. Não, eu vou falar isso aí de novo, meu irmão. Existem ondas no meio do caminho, mas existe palavra liberada. Aí os discípulos: mas eu vou morrer. É assim que a gente fica no meio do caminho. Igualzinho você. É ou não é? Não vai dar, não vou morrer. Olha só que eu tô passando de novo. Eu não aguento. Querido, tem hora no meio da travessia que a gente precisa lembrar da palavra que foi liberada. Jesus se levanta no meio e diz assim: homem de pouca fé. E ele diz para o vento: vento, acalma. Mar, aquieta-te. Esse Jesus é fantástico, querido. Olha o que ele nos ensina. Um dia eu estava lendo os feitos de Jesus, eu fiquei abismado. Eu falei assim: meu Deus, Senhor. O Senhor trabalhava o dia todo e orava de madrugada. Eu perguntei para ele: e quando o Senhor descansava? E ele me disse: nas tempestades. Aí a lagriminha desceu aqui no olho. Quem vive com o Senhor descansa nas tempestades, meu irmão. Eu libero isso nas nossas vidas. Um lugar de descanso no meio das tempestades. Um lugar de descanso no meio das improbabilidades. Ele pode providenciar isso para nós. Através do que, pastor? Da fé. A confiança plena na obra de Cristo em nós. Um dia Deus me deu uma frase sobre isso. A confiança é a cama em que deita a paz. A paz encontra descanso em nós quando nós somos confiantes. Quem aqui quer a paz dormindo em você, hein? Porque a gente quer entender paz. Não se entende, querido. Paz não se entende, se desfruta. A gente entende, tem gente que entende que paz é conta bancária cheia. Tem gente que entende que paz é reconhecimento dos outros. Mas aqui está escrito assim, ó: a paz do Senhor excede todo entendimento. Ai, meu Deus, porque paz não tem a ver com estar tudo bem. Paz tem a ver com como você está nele. Um dia, aprendendo sobre paz, eu vi 2 quadros e uma pergunta. Quero falar isso para vocês aqui. No primeiro quadro tinha uma mãe e os seus filhos.
uma paisagem linda, uma natureza verde, um rio gostoso, um sol brilhando, radiante, e ela andando no campo, num lugar muito bom, ela caminhando com a sua família, com seus filhos. Esse é o primeiro quadro. Segundo quadro, também uma mulher com um bebê. Só que nessa vez não tinha sol, não tinha verde, não tinha nada. Tinha um céu escuro, tinha nuvens negras, tinha meio que uma jorrada de água, assim como se fosse uma cachoeira violenta voando, e ela estava embaixo dessas águas assim, com a criança no colo, e tanto ela quanto a criança de olhos fechados, sorrindo. E a pergunta embaixo: qual desses quadros representa a verdadeira paz? O segundo. Porque paz verdadeira não é quando tudo está bem. Paz verdadeira é ainda que tudo estiver difícil ao meu redor, eu estou bem. Isso é paz. A paz transcende a circunstância. Amém? Ruth começou a viver isso. Ela começou a experimentar o que era caminhar debaixo de um propósito. Não debaixo de uma necessidade, mas de um propósito. E ela tinha necessidade, viu? Porque ela ia voltar para Belém e não tinha nada. E quando ela chega lá, ela começa a buscar alguma coisa para fazer, e ela vai colher trigo, colher espigas de trigo. Sabe, colher espiga é pegar as sobras que os trabalhadores deixavam, esqueciam, e ela pegava aquelas sobras para levar e ter o que comer. Meu Deus. Só que ela foi respigar em que terreno? No terreno de Boaz. Boaz é uma figura de quem, como eu disse? De Jesus, o remidor. Então, ela está lá respigando. E Boaz começa a olhar para ela, como ela foi fiel à sua sogra, fiel ao propósito. E começou a ver que ela estava determinada. Começou a ver que ela estava trabalhadora, que ela se dedicava. Ah, querido, você acha que Jesus não vê essas coisas? A Bíblia diz que Boaz chama os seus empregados, seus servos, e fala assim, ó: quem é aquela mulher lá? Ah, é Ruth, a nora de Noemi. Faz o seguinte, deixa cair umas espiguinhas a mais para ela. Quando você estiver trabalhando, deixa cair, deixa ela pegar, deixa ela... Como Deus faz isso com a gente, querido. Você acha que Ele não faz isso com a gente? Olha lá minha filha caminhando. Olha lá, ela nem sabe o que vai acontecer, mas eu estou vendo o coração dela. Olha lá meu filho caminhando, ele nem sabe o que vai fazer, mas eu estou vendo o coração dele. Eu estou vendo a intenção do coração. Eu vou deixar cair uma espiguinha. Sabe aquelas coisas que veio na hora certa, você não sabe de onde que veio? É só Deus que faz essas coisas. Ele deixou cair uma respiguinha para você. Sabe aquela hora que você teve que tomar uma decisão que você não tinha força em você para resolver? Mas de repente veio o recurso, né, Ronaldo? De repente veio alguém, de repente veio um auxílio. Ele deixou cair a respiguinha. Querido, há um tempo de pegar a medida que Deus está propondo para aquele tempo. No final do texto, ela se casa com Boaz. Ela se torna dona do campo. Mas ela respeitou o processo de pegar a medida daquele tempo. Alguém aqui está entendendo essa palavra? Se você respeitar o processo, querido, o dono do campo vai voltar, a Bíblia diz. E ele vai voltar para casar. Ele vai voltar para casar com uma noiva que não voltou para trás, mas que olhou para ele e se posicionou no seu propósito. Boaz vai vir. Amém? Respeite os processos. Então, primeiro, volte a Belém. Segundo, alinhe sua convicção. Terceiro, respeite o tempo e o modo que Jesus age. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes Deus dá o que você precisa numa embalagem que você não quer. É um modo que... Quem aqui já viveu assim? Você fala, Deus, eu te dou isso. Aí ele te dá, só que de um jeito diferente.
Eu falei assim, Deus, manda alguém abençoado aqui para ajudar eu a abrir os cultos, assim, alguém, né? Aí mandou o Rafael fazer o quê? Tô brincando. Te amo, primo. Né? Deus às vezes dá o que a gente precisa numa embalagem que a gente não quer. Mas Ele sabe o que é melhor pra gente. Não importa o jeito, eu não quero saber o jeito que veio, pastor Alencar. Eu quero saber quem mandou. Amém? Eu não quero saber o jeito que tá vindo, se foi Ele que mandou. Eu sei que Ele sabe o que é melhor pra mim. Sabe que Deus às vezes vem em forma de sinal vermelho? Quem aqui já pegou um sinal vermelho bem na hora que a gente está vindo para o culto? Né? Bem na hora que você está atrasado. E aí você está indo e parece que o sinal fecha bem na sua hora. Aí você fala, que saco, fechou bem agora. Mas às vezes um sinal vermelho aqui é Deus evitando um acidente lá na frente. Se Deus está te dando um sinal vermelho, saiba que Ele sabe o que é melhor para você. Talvez você tenha pedido alguma coisa para o Senhor e essas coisas não estão acontecendo ainda. Calma, querido. O sinal vermelho é o tempo de esperar. E esperar, quando Deus manda esperar, não é perder tempo. É poupar sofrimento e aumentar a precisão do propósito. Sabe o que é melhor do esperar em Deus, pastor Ronaldo? Não é quando chega a hora de receber, mas é quem você se torna enquanto espera. Meu pai, eu vou falar isso de novo. A coisa melhor de esperar os processos em Deus não é quando chega a hora de receber, mas é quem você se tornou enquanto esperava. Quem nós nos tornamos enquanto esperamos. Eu vou falar isso de novo. Quem você está se tornando enquanto você está esperando. Talvez não chegou ainda a plenitude da sua vocação. Talvez não era na embalagem do jeito que você pensava. Mas você está se submetendo agora. E algo já está sendo modificado em você. Há aquele sentimento assim, Saulo, de eu ainda não sou o que deveria ser. Mas também já não sou mais o que era antes. Está entendendo isso? Quem aqui está vivendo isso? Senhor, eu ainda não sou o que eu deveria ser. Mas eu também já não sou mais o que eu estava sendo. Eu estou amadurecendo. Eu estou pegando respiga, mas é no campo de Boaz. E sabe o que Boaz mandou dizer para ela? E Ruth também disse isso para ela. Noemi disse isso para ela. Ruth, não vá colher em outro campo. E Boaz disse isso para ela. Mande que ela não vá colher em outro campo. Porque lá no outro campo vão molestá-la. O campo de Boaz é o campo do remidor, querido. Sabe o que eu aprendo com isso? No meio desse processo, para voltar à essência de Deus, nós não podemos arrumar atalhos para querer resolver as nossas coisas. Vai esperar no campo de Boaz, não vai colher mais rápido no outro campo. Ei, na obra de Deus, atalho é atraso. Deus não trabalha com atalho, Ele trabalha com caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus está falando claramente com alguém, não vai por esse atalho, vão te molestar lá. Essa situação vai consumir você lá. Sai do atalho, encara o processo, querido, porque você tem fé no remidor. E o remidor é o dono de todas as coisas. Depois você lê esse texto, a história de Ruth inteira. Não vai colher em outro campo. E ele diz assim, fique aqui com as servas do meu campo. Quem são elas? É nós. Deus está dizendo para você, não vai colher em outro campo, fica aqui. Posso falar na íntegra? Com nós. Amém? Fica aqui com nós, meu irmão. Não pega atalho, não faz do seu jeito, não dá a sua força. Querido, um homem tentou ajudar uma lagarta a sair do casulo, porque estava fazendo força, e estava difícil, ele ficou olhando, observando aquilo, fazendo experiência, e ela não conseguia sair. Ele pegou uma tesourinha e cortou o casulo. Tchum. Sabe o que aconteceu? Ela saiu rapidinho, mas nunca voou. Porque aquele homem, cortando o casulo antes da hora, não entendeu que a força que ela fazia, o tempo que ela esperava, é o que fazia com que o líquido saísse do seu interior e fluísse para as asas para que ela voar. Aí eu quero que você mude a ótica do que você está vivendo.
Pastor, esse tempo duro, esse tempo de espera, esse tempo que eu tenho que ficar fazendo força, esse tempo que as coisas não acontecem, tá todo mundo dizendo que eu tô mal, pastor, que a coisa não anda. Não, você vai pensar assim, ó, o líquido tá fluindo de dentro pra asa, o líquido tá fluindo de dentro pra asa, o líquido tá fluindo de dentro pra asa, e logo logo eu vou voar pro meu propósito. Ruth, ela vai colhendo, e aí tá chegando o tempo, e Boaz começa a perceber como ela é virtuosa. E eu acho fantástico que Boaz olha para ela e fala assim: bem-aventurada és tu mais do que as outras mulheres. E sabe por quê? Ele diz assim, ó: porque quando você chegou na cidade, você não foi atrás dos jovens, você veio atrás de mim. Sabe o que ele estava querendo dizer para ela? Você não foi em busca de prazer, você veio em busca do remidor. Porque ela poderia ter procurado um jovem para dar prazer, para dar suas vontades. Você não foi em busca de prazer, você foi em busca do remidor. Então Noemi dá um conselho para ela: você vai chegar hoje e você vai esperar Boaz. Ai, isso é fantástico. Quem é Noemi mesmo? O Espírito, a figura do Espírito. A Bíblia, ela trabalha com tipo e antítipo, que são figuras de representação. E isso nos ensina muitas coisas. Noemi, que é a figura do Espírito, ela vai dar um conselho para Ruth. Para você casar com o remidor, você vai esperá-lo e você vai deitar nos seus pés, nos pés dele. Isso é fantástico, porque muitos querem a mão, né? Mas o Espírito Santo mandou ela deitar no pé. Muitos querem a prosperidade do homem, mas nós queremos os pés do remidor. Não importa se vai vir o que eu quero ou não, eu estarei deitado nos pés do Senhor. Meu Deus. Então ela se deita nos pés. Olha que fantástico. Ela manda ela deitar nos pés e ela fala, no capítulo 3, no versículo 3, ela fala, olha os ingredientes dessa mulher, que Noemi manda ela fazer para encontrar para encontrar com o remidor. Ela diz assim, ó: lava-te, unge-te, veste os seus vestidos e desce a eira. Você queria saber de Deus o que você tem que fazer nesse tempo? Está escrito aqui, ó: lava-te, unge-te, veste e desce. Meu Pai da glória. Que isso, pastor? Lava-te. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Unge-te. Relacionamento com o Espírito Santo, a unção de Deus invadindo a sua vida. Lavar é o quê? Vai na palavra. Ungir é o quê? Busca no Espírito. Lava-te, unge-te e veste. A Bíblia diz que as vestes brancas são os atos de justiça dos filhos de Deus. Santidade. Uau! Palavra, relacionamento com o Espírito, e eu vou alinhar minha vida na santidade. Lava-te, unge-te, veste e desce a eira. Meu Deus. Descer fala: eu saio do meu lugar, do meu eu, e eu me humilho para que o Senhor possa governar a minha vida. Porque os pés não estão em cima, os pés estão embaixo. Querido, se você lavar, se você ungir, se você vestir e se você descer, Boaz vai olhar para você e vai falar o que ele falou para Ruth: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto te disseste eu te farei, porque toda a cidade e o meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Meu Deus, ela desce e ela fala para Boaz: lança tua capa sobre a tua serva. Capa, proteção e provisão. Meu Deus. Quando nós estamos posicionados, não falta sobre as nossas vidas a proteção e a provisão do remidor. Você acredita nisso, querido? Lembra daquele cego na beira do caminho? Lembra? Quem lembra? A Bíblia diz que quando Jesus veio, ele ouviu. E aí ele foi
Jesus mandou chamar ele, ele foi correndo. A Bíblia diz assim, ó, e ele lançou a capa fora e foi correndo se encontrar com o Senhor. Ele fez o quê? Lançou a capa fora e correu para se encontrar com o Senhor. A capa é o quê? Proteção e provisão. É assim que era com o mendigo, com o cego que vivia na beira do caminho. Por que era proteção e provisão? Porque era proteção de noite contra a chuva e provisão de dia. Quem via eles com aquela capa sabia que era miserável e então dava uma provisão. E a Bíblia diz que quando ele correu para Jesus, ele jogou a capa fora. Não, você está pegando isso aqui? A proteção e a provisão daquele mendigo. Ele olha para Jesus chamando. Olha não, porque ele não via, mas ele vai até Jesus e joga a capa fora. Sabe o que aquele cego está dizendo? O que nós muito deixamos de dizer porque a nossa fé está desfalecendo. Ele estava querendo dizer assim, ó, a partir de agora, a minha proteção e a minha provisão é o Senhor. A partir de agora, a minha proteção e a minha provisão é o Senhor. Recebe isso na sua vida. Não é a sua habilidade, não é o seu dinheiro, não é o seu jeito de fazer as coisas. A sua proteção e a sua provisão é o remidor, querido. Então Boaz vai adquirir o direito de se casar com Ruth. Tinha um parente mais próximo que, se ele não aceitasse, ela não poderia casar. E ele fala com aquele parente, e o parente não pode ficar com ela. Então Boaz vai se casar com Ruth. Querido, nós estamos falando de uma igreja que está voltando para Belém para esperar o noivo voltar. E quando ela casa, eles dão o nome do seu filho de Obed, que é o avô de Davi. E Jesus é filho de quem? Na genealogia bíblica, filho de Davi. Essa mulher que se posicionou num tempo de fome e fez o caminho processual que Cristo tinha mandado, gerou Jesus, gerou a descendência do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo chamados para gerar Ele, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus.